Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Não precisa dizer que eu estou morrendo de saudade, né? Faz mais de 2 meses ou 3 meses que a gente não vem aqui, por causa dos estudos. E essa casa, ela está fazendo 10 anos. E eu tive a alegria de ser uma das primeiras palestrantes dessa casa. E acompanhar neste percurso, né, histórico da história dessa casa. Todos os meses vocês me aguentando. Ou seja, esta casa faz parte do meu crescimento, do meu desenvolvimento. E eu sou muito agradecida aos benfeitores dessa casa, também aos companheiros encarnados que aqui trabalham. Agradeço a todos por me oportunizarem todos os meses, exceto agora, porque estou estudando na terça-feira à noite, não é? Vir para cá e estudar e aprendermos juntos. Porque a nossa condição de espíritos é essencialmente, aqui encarnados, de aprendizes. Podemos dizer que a vida na Terra é uma escola, mas é a escola, aquela escola mais... Não tem uma escola que é mais leve, mais suave? Aqui a gente vai passar por provas, e alguns por expiações, por situações existenciais que convidarão de forma mais acentuada a iluminação. Então, estar reencarnado é um grande privilégio. Nós, espíritos, precisamos dessa experiência. Ela não se deu por acaso. A nossa reencarnação, ela não se estruturou ao vento. O acaso, aliás, não existe. Muitos espíritos trabalharam, pediram, solicitaram, laboraram esta nossa presente reencarnação. A nossa existência atual, ela é o resultado amoroso de esforços de vários espíritos que nos amam e que nos ajudaram a programar desde o corpo que nós estamos utilizando, o novo corpo. Já tivemos vários corpos, já nascemos em várias etnias, em vários lugares, inclusive já estivemos encarnados em outros planetas também, porque o espírito sopra onde quer. Onde quer, na verdade, é onde tem necessidade. Então, esta é a nossa condição. E é dentro dessa perspectiva de espíritos em processo, em percurso de iluminação, que nós vamos pedir a Jesus, aos benfeitores amigos, especialmente a benfeitora Joana de Ângeles, que nos inspire na tarde de hoje, porque nós vamos estudar. Todo o estudo, ele foi construído a partir desta obra aqui, da série psicológica de Joana de Ângeles. Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Franco. Então, se vocês quiserem adquirir, vocês podem adquirir no site da Mansão do Caminho, a editora Leal, vocês conseguem, adquirem e chega pelo correio na casa de vocês. Também você pode adquirir na Federação Espírita. Tenho certeza que tem esse título da série psicológica. Este livro integra, é um dos 17 livros da série psicológica de Joana, da benfeitora Joana de Ângeles. E ele trata especificamente dos conflitos emocionais. Portanto, nós vamos falar de emoções hoje. Vamos falar também de sentimentos. Vamos lá. A condição humana. Então, tudo que tem aqui é Joana de Ângeles. Só uma citação é de Jung. Mas é uma citação que ela mesma faz referência. Então, nós trouxemos de Carl Gustav Jung. Porque toda a série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles é focada, é estruturada na psicologia analítica, de base analítica, que é
a teoria criada por Carl Gustav Jung. Então vamos lá. A criatura humana está destinada à plenitude. Então, esta é a nossa destinação. Por que estamos em percurso? Por que reencarnamos? Por que passamos por essas experiências? Porque nós estamos destinados a nos plenificar. Todas as criaturas encarnadas e desencarnadas, um dia irão se plenificar. E é assim que Jesus nos vê. Ele nos vê exatamente dentro desse projeto de planificação. Jesus olha para a gente assim, coitadinho, ainda está assim, mas ele irá superar essas limitações, essas dificuldades. Então, nós somos destinados à planificação. É preciso que você se perceba assim. Se hoje ainda não conseguimos nos sentir plenos, totalmente equilibrados, no passado já foi muito pior. Nós já conseguimos trabalhar alguns aspectos da nossa psique, já estamos bem melhor. Então, começamos trabalhando a questão da condição humana dentro dessa dimensão de otimismo e de esperança. Porque a doutrina espírita ela é consoladora exatamente por isso, porque ela apresenta um feixe de possibilidades de libertação. Na doutrina espírita, nós não estamos fadados à infelicidade, ao fogo do inferno, ao sofrimento. Aprendemos no Espiritismo que os nossos erros estão fazendo parte, estão integrando, inclusive eles, a nossa evolução. Os aspectos sombrios da nossa psique, ou seja, aquilo que precisamos iluminar, estarão conosco quando alcançarmos uma condição planificada. Porque, para que eu ascenda dentro de uma dimensão civilizatória, evoluída, para que eu seja um ser realmente civilizado do ponto de vista espiritual, que quer dizer iluminado, eu preciso saber de mim quando não fui iluminado. A gente não avança descartando esses aspectos sombrios da nossa psique, negando esses aspectos, fugindo deles. A gente avança muito ao contrário, aceitando, trabalhando-os como se fôssemos artesãos. É como se fosse uma matéria-prima muito bruta. E aí no processo existencial eu vou lapidando, vou trabalhando. E o que eu sou hoje de bom é o resultado do meu percurso. E no meu percurso particular, singular, houve muitas quedas, muitas dores, muito sofrimento e muito recomeço e muita persistência, muita ressignificação. E Jung diz que a gente não evolui. Ele diz uma expressão que eu não lembro exatamente, mas é mais ou menos assim. É como se absorvendo figuras de luz, não. Você não se ilumina absorvendo figuras de luz. Você se ilumina iluminando a sombra. Encontrando a sua sombra. Por isso que é um percurso muito particular, esse da iluminação. Por isso que estamos reencarnados, não exatamente com uma missão em relação ao outro. Todos nós temos uma grande missão,
conosco. Precisamos prestar contas de nós. Quando retornarmos à pátria espiritual, deveremos passar a limpo, rever todas aquelas situações em que poderíamos ter amado, ter sido mais pacientes, mais persistentes. Nós temos que dar conta de nós. A gente não vai, ao desencarnar, prestar conta do outro. Vamos prestar conta do nosso percurso nas oportunidades existenciais. Então, Joana de Ângeles diz, a criatura humana está destinada à plenitude avançando, não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância. Todas as injunções dolorosas em que estamos inscritos hoje, inclusive coletivamente, diz respeito à nossa ignorância, aos desrespeitos transatos anteriores à lei divina, que resultam da ignorância ou da má utilização de recursos preciosos que eles se encontram ao alcance. Então, a reencarnação, muito embora passaremos todos, porque tem alguém aqui totalmente iluminado e pacificado que não vai passar por nenhum sofrimento aqui. Passaremos todos e passamos por injunções dolorosas. Mas se, por um lado, estamos inscritos nessa pedagogia, também reencarnamos com um cabedal de possibilidades. De elementos que vão nos ajudar a passar por essa senda, quando ela nos é necessária. E você repare que o espírito consciente que precisa passar por determinadas experiências, quando ele está passando por uma ocorrência que ele dizia antes, se isso acontecesse comigo eu não iria suportar. Você vê que ele adquire uma elegância que você fica até espantado. Meu Deus, como fulano é forte. É porque no momento da passagem na senda da dor, a psique desperta. Não de todo mundo. Alguns se rebelam. Alguns, como crianças, se sentem injustiçados. Mas muitas pessoas, ao contrário, quando estão passando, é como se elas ligassem de forma mais potente suas antenas psíquicas à espiritualidade e elas adquirem uma leveza que inclusive não tinham antes. Não se queixam e passam pelas situações de forma elegante. E veja como a gente diz, as situações, elas, o quê? Passam. Porque são circunstâncias. Elas passam. Ninguém aqui na Terra está fadado ao sofrimento, nem fadado a uma alegria. Aliás, esse estado de estesia midiático, hedonista, da sociedade de consumo, que você tem que estar o tempo todo bonito, o tempo todo feliz, o tempo todo sorrindo. A felicidade facebookiana. Vocês já estudaram essa felicidade? Esse tipo de felicidade não existe. Nem Jesus experimentou essa felicidade aqui. Os espíritos relatam várias passagens em que Jesus chorou. Sofreu. Jesus. Imagine nós. Então você quer passar essa encarnação toda assim. Tem dia que a gente está realmente triste. E aí é preciso aceitar a tristeza. Como nós já tivemos a oportunidade de discutir aqui, a tristeza em si é uma emoção que nos ocorre devido às circunstâncias que estamos vivendo. Quando ela chega, ela tem um sentido. Então eu não vou dizer, sai para lá, tristeza, não quero olhar. Não. Eu estou triste. Tem uma razão. Permitir-se ficar triste um pouco.
Mas não abraçar a tristeza de forma infantil. Mas perceber a tristeza em você. Estou triste. Por quê? O que me ensina essa emoção, esse momento? O que é que me ensina? Porque a tristeza, ela está apontando para a sua condição humana. Sua condição de humanidade. Então, entendê-la, aprender com ela, mas não cultivá-la, para não incorrer num processo depressivo. Entender, tornar consciente e trazer para um nível de consciência e já começar a trabalhar a alegria. Trabalhar a alegria. A alegria genuína, ela não é uma coisa assim que alguém vai trazer para você. Ela é um trabalho seu, da sua psique. Então tem uma letra de uma música de Maria Bethânia, eu acho até que eu já declamei aqui. Eu não canto, porque nessa encarnação eu não nasci com a habilidade, mas eu vou trabalhar para desenvolver, porque diz que os espíritos, eles desenvolvem todas as habilidades, né? Quando evoluem, né? Essa coitada de mim. Mas eu canto no banheiro, viu? Porque todo cristão precisa cantar. Porque cantar é bom, né? Mas, nesta canção, Maria Bethânia, ela, de forma muito pungente, ela traduz o que eu estou querendo dizer aqui, de forma poética. Ela diz assim: vou te dar alegria. Eu vou parar de chorar. Eu vou raiar com um novo dia. Eu vou sair do fundo do mar. Eu vou sair da beira do abismo. E dançar, e cantar, e dançar. Então, a música fala de uma decisão. Eu quero. Eu vou te dar alegria, eu vou parar de chorar. Quer dizer, eu sei que eu estou triste. E aí começa o percurso de uma construção, de uma alegria que não é uma histeria, uma aparência de felicidade. É a alegria genuína. E essa alegria, ela é muito simples. Ela decorre da consciência tranquila. A consciência tranquila, você está fazendo o que precisa fazer, você está enfrentando as situações que você precisa enfrentar. Eu diria que esta alegria poderá ser sentida, inclusive você passando por situações de dificuldade. Porque ela deriva de um estado de autonomia espiritual. Consciência. Agora, aquela alegria que é cultivada pelas redes sociais, pela sociedade de consumo, eu preciso adquirir, eu preciso ter, eu preciso absorver aquilo que vem de fora. Não é alegria, é um estado de entorpecimento e de alienação e de infantilidade. Nós podemos dizer que é um estado primitivo da psique. Como se fosse um bebê que precisa do seio materno. Eu preciso ser nutrido. E eu não tenho consciência de nada, nem desse seio em si, nem de quem é esse seio. Eu estou num estado primitivo de necessitar que me saciem. Então eu vou em busca dessa saciedade. Se você for observar, as pessoas que são dependentes químicos, dependentes do álcool, dependentes da droga, elas se relacionam com a droga assim. Dessa forma primitiva. Busca o prazer, a completude, de forma infantil. Sempre de fora. Mas a felicidade e a alegria é um trabalho existencial. É um bordado seu. A alegria, escreva isso que está vindo um poema na minha mente, pelo menos o primeiro verso já veio. A alegria é um bordado da sua alma.
aquele bordado de vó. Você constrói a alegria verdadeira. Então vamos mais adiante. Eu tenho que passar esses slides, senão eu fico e os slides. Olha, acordei 4 horas da manhã para terminar esses slides. E aí faço o trabalho todo, nem olho para os pobres. Cada foto bonita que eu fui buscar. Mas vamos lá, vamos passar. O sentido da vida inteligente. Então falávamos de autoconsciência. Vida inteligente, vida de quem procura tecer seus passos, tornando-se consciente da vida inteligente, é ascensional, que se logra, que se conquista através dos desafios existenciais que devem ser vencidos. Então, se você, na sua relação familiar, você tem filhos conflituosos, é um desafio que você precisa vencer. Se você possui uma fragilidade na área da sexualidade, é um desafio que você precisa vencer. Você precisa estar na experiência. Você não pode se fechar na culpa. Ah, meu Deus, eu tenho esse conflito, eu tenho esse defeito, eu não presto. Não, você está aqui para vencê-lo, para enfrentar. Então, porquanto esses desafios são carregados das heranças negativas que procedem das existências, isso aí ficou ruim, não foi? Mas eu sei o que tem embaixo. Das experiências anteriores, malogradas, quer dizer, mal sucedidas, e necessitam de ser, corrigidas. Então eu não vou comparar a minha vida a de ninguém. Eu não vou comparar os meus desafios aos desafios dos meus irmãos. Porque talvez eu não suportaria até enfrentar os desafios dele. Porque talvez seja tudo aparência, seja tudo Facebook. Entendeu? Tudo Instagram. Todo mundo feliz. Bonito. Eu gosto de botar umas fotos dessa também. Agora, o que eu não entendo é o povo botar foto de comida. Não consigo entender a pessoa que está num restaurante com os seus amores e, em vez de comer e saborear essas comidas, fica postando e vendo quem curte as comidas. Isso não é estranho? Em vez de estar em contato e saboreando aquelas pessoas. Então você vê o prato. E ainda às vezes você está morrendo de fome e o outro postando comida. A gente tem que começar a refletir sobre essas questões. A gente é muito doido, muito perturbado. O que a gente está querendo quando a gente posta um prato de comida, quando a gente está num restaurante com os amigos? O que a gente está desejando? Ah, Nani, nada demais, só quero curtida. Por quê? Porque não manter contato olho no olho com quem está perto de você. E conversar, estar presente. Nós vamos retomar esse tema um pouco mais adiante. Então, vamos lá. Os conflitos existenciais. Então, diz Joana de Ângeles que, em razão disso, esses desafios apresentam-se como conflitos perturbadores que enfermam, desorientam, empurram para suas situações dolorosas, quando não direcionados. Eu não sei porque aconteceu isso. Estava tudo direitinho. Né? Quando não são direcionados. Então, quando eu identifico na minha psique, no meu comportamento, o conflito, vamos já ao exemplo, o ciúme. Eu tenho um padrão afetivo ciumento. Não apenas com quem eu me relaciono afetivamente, mas eu tenho ciúme da minha mãe, eu tenho ciúme dos meus irmãos, da forma como minha mãe se relaciona com meus irmãos. Eu tenho ciúme dos meus amigos. Se um amigo meu trata melhor o outro amigo, eu já me sinto... Então, se eu identifico a emoção... Eita, eu estou com ciúme. Se eu aceito a emoção, eu estou a um passo de superar o conflito. O problema do conflito não é o conflito, mas a inconsciência. Mas não dar conta do que está acontecendo dentro de você e que está
conduzindo suas ações, suas reações, a forma como você se relaciona. A emoção de base que está fazendo com que você, por exemplo, não compareça ao almoço de domingo de família. Quando todos estão ali se reunidos, você não comparece. Ah, porque eu estou cansado. Ah, porque eu não gosto muito daquelas conversas. Isso aí é a aparência. São as desculpas. São as fugas psicológicas. Na verdade, eu não quero ir para o almoço de domingo, porque eu não me sinto bem-sucedido profissionalmente. Os meus irmãos são bem-sucedidos profissionalmente. A pessoa acha. Então ali eu vou me sentir inferior. Eu estou me sentindo como? Qual é a emoção? Eu estou com a autoestima baixa. Eu tenho que encontrar. Cada pessoa realiza suas conquistas, seja profissional, seja emocional, amorosa, conforme o seu desenvolvimento. Alguns têm mais equilíbrio, disciplina, mais cedo. Outros não. Outros vão despertando no percurso e vão superando gradativamente suas dificuldades. Outros podem passar esta reencarnação naquele processo ali, mas na outra vai avançar. Então não há por que se sentir inferior, o complexo de inferioridade. Vai lá junto dos teus irmãos, da tua família, e ama, porque eles precisam de você, não de um título, de um diploma que você tenha ou não tenha. Eles precisam do seu sorriso, do seu apoio, do seu afeto. Eles não precisam da sua conta bancária. De vez em quando até precisa. Os irmãos, né, precisam ajudar o outro. Mas não é exatamente isso que está em jogo no almoço de domingo. Mas a afetividade. Então, mais adiante, as criaturas que não enfrentam os seus conflitos, elas acabam, por isso que a gente colocou essa figura, construindo torres de isolamento. Vão se isolando. O homem gosta de... Aí é Jung. O homem gosta de acreditar-se... Eu vou pedir a ele que faça uma coisa depois, não deixa. O homem gosta de acreditar-se senhor de sua alma, diz Jung. Mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções, ou de se tornar... O que é que ele diz? Se tornar, bora, consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente você não é dono da sua alma, nem é dono da sua vida. Você é controlado pela sua sombra. São esses fatores inconscientes que decidirão por você, que empurrarão você. Você não quer ver o conflito, mas o conflito, você não quer ver a sombra. Você não quer ver o conflito, mas a sombra vai aparecer. Ela vai aparecer na forma como você se relaciona afetivamente, as pessoas que você escolhe para se relacionar. Ela vai aparecer na sua dificuldade de estudar, de traçar uma meta para a sua vida. Ela vai aparecer sob forma de transtorno de ansiedade, transtorno de afetividade, que é o transtorno afetivo bipolar. Aquilo que você não enfrenta, que você não quer ver, volta-se contra você. Fala por você, dirige você. É muito mais sério do que se possa imaginar.
nós estamos, então, sendo convidados a essa reflexão. Que há em mim que estou sempre me intrigando das pessoas? Que há em mim que estou sempre insatisfeita da maneira como as pessoas se relacionam comigo? Vira o espelho, como Lacan diz. Lacan diz, vira o espelho. Porque a gente vira o espelho é assim, para as pessoas. Vira. Analisa. É preciso coragem. Porque é muito fácil passar uma existência inteira culpando uma pessoa, uma circunstância, uma ocorrência pela nossa infelicidade. Aí não avançamos. Então, mais adiante. É preciso traçar uma diferença sobre emoções e sentimentos. As emoções, elas são humanas. Elas fazem parte do processo de estar encarnado. Quando nós estamos encarnados, este corpo, esse avatar. Tu assistiu o filme Avatar? Não? Assiste, vai gostar. O nosso avatar, o nosso corpo, nos coloca, nos tangencia de tal forma que nos coloca em situação de medo, de raiva. Quando você está no trânsito, que uma pessoa corta você, coloca você para fora assim joga seu carro para o acostamento. Qual a sua reação? Você tem a emoção de medo, né, que aconteça assim. Você tem raiva. Isso é uma resposta primária. É uma emoção. E essa resposta primária, ela está ligada ao instinto de defesa. Tudo bem, não tem problema você ficar chateado, porque você não é o Mahatma Gandhi ainda. Você não é um ser que veio das esferas superiores como Mahatma. Você é só um habitante da Terra. E a Terra ainda é um plano de provas e expiações. É você. Então, tudo bem ficar chateado. Agora, o que você vai fazer com a emoção depois? Aí você estará usando, não é mais instinto, nem resposta atávica primária. É uso do livre-arbítrio. Aí você está usando seu poder, conferido por Deus, porque você é filho de Deus, de autodeterminação. Então, Jesus de Nazaré foi traído por um dos seus amigos. Os seus melhores amigos não estavam, fugiram com medo, à exceção de João, que eu tenho por mim que não fugiu por inconsequência adolescente. Ele tinha entre 16 e 17 anos. E menino dessa idade tem juízo nenhum. À exceção de João, Maria Magdala, a Mãe Santíssima, e Joana de Cusai, que é Joana de Ângeles. À exceção desses quatro amigos, a sua mãe, todos se evadiram. Então Jesus foi traído e abandonado pelos amigos. E você quer passar pela encarnação toda sem sofrer uma traiçãozinha, sem sentir nenhuma sensação de desamparo, porque você é o único que não merece sofrer no planeta. Não é verdade? Você não quer, né? Você não quer passar pela... Jesus passou, você não.
Então, veja a infantilidade. Quando eu preciso de amparo, de ajuda, e não recebo esse apoio daqueles que deveriam me apoiar, eu vou sentir a emoção eu vou sentir um desamparo. Sinta. Beba o cálice de desamparo. É humano. Você não é Gandhi. Mas, se você cultivar ressentimento em relação àqueles que não lhe ampararam, agora você está transformando a emoção num sentimento. Então, nós traduzimos a diferença da emoção com o sentimento, em relação ao sentimento. O sentimento é escolha. Você pode sentir ou não. Você pode diluir a emoção negativa e transformar aquela emoção negativa, fazer um trabalho que pode levar dias, que leve dias. Mas você precisa fazer o trabalho de diluição. Hoje, quando a gente estava descendo, eu moro num prédio que os elevadores são uma bênção, minha gente. Para você ter ideia, o social está quebrado definitivamente. E o meu prédio é falido. Falido. Teve uma síndica, coitada, que perturbou tudo, as contas, tudo. A gente está começando a ajeitar agora. Coisa que acontece, né? E aí, o que acontece? O elevador social, ele morreu. E no prédio não tem dinheiro para consertar. O prédio todo está funcionando só com o de serviço. O de serviço só pode andar 3 pessoas, porque se andar 4, ele para. Nós estamos nessa situação. E aí já vamos fazer uma reunião e vamos consertar, não é trocar não. Modernizar, sei lá qual a palavra, o social. Porque as dívidas trabalhistas que foram deixadas pela pessoa anterior não permitem nenhum investimento grande. Coisa de condomínio, né? E aí o que acontece? Hoje a gente estava descendo, eu moro no último andar. Então eu estava descendo, meu esposo, uma pessoa, uma moça e nós 3, né? Ou seja, lotação esgotada. E aí parou no 10º. Vinha uma moça com uma menininha. E aí ela disse assim, eu disse, já tem 3. Aí ela disse, mas eu tenho que trabalhar. E entrou com a pirraia. Aí Alfredo fez, você não está vendo que é perigoso? Você não está vendo? Mas eu tenho que trabalhar. Aí Alfredo já ia, ele ficou vermelho, a emoção, ela enfrentando ele. Aí eu fiz assim, saí do elevador. Vem, amor. Aí ele saiu, eu olhei para ela e disse, bom dia de trabalho. Ela ficou. Entendeu? Você pode trabalhar aquela situação de agressividade e não receber. Iluminar. Agora, Alfredo é que é o perturbado, eu sou a santa, está notando, né? Mas eu tenho uns momentos de perturbação e ele é que é o iluminado, viu? Porque eu estava ótima hoje de manhã, mas eu de TPM eu teria dado um fora nela. Porque é humano. E eu vou me culpar porque um dia eu vou perder a paciência? Eu nunca achei a paciência. Eu ainda não sei o que é paciência. Eu ainda estou em processo de aprender paciência. Mas eu estava muito bem hoje de manhã, talvez amparada por esses espíritos que estão aqui nos ajudando. E há outras situações que é Alfredo que está mais calmo. Mas vamos, se Alfredo hoje é o perturbado, eu vou usar ele como exemplo, tá certo?
Se Alfredo vai tomar de impacto, porque a menina foi muito grosseira com ele, e ele absorver isso e ficar com ressentimento da moradora do 10º andar, ele vai estar optando conscientemente. Vocês estão entendendo? Eu estou dando um exemplo bem... Você pode aplicar em outras gradações. Você é responsável pelo o que você vai fazer com as suas emoções. Você vai prestar contas como espírito. Exatamente sobre esse trabalho que você faz. Então vamos dizer o que é que Alfredo, que é o perturbado de hoje, poderia fazer. Alfredo, ele vai ficar danado. Está gravando, né? Amor, te amo, amor. Então, ele pode pensar, esperando o elevador. Assim, alternativa A. Isso é uma pessoa arrogante, prepotente? Isso é uma pessoa assim, e ficar. Alternativa B, ele pode agir assim. Coitada, deveria estar com muita pressa, com uma menina pequena. Não me custa nada. Libertou-se. A alternativa A iria ficar em forma de mágoa, em forma de ressentimento, localizado no corpo perispiritual. Iria provocar uma desarmonização nas células do corpo perispiritual. E mais adiante, aquela dor na nuca que você sente, aquele pescoço entrevado, foi a emoção que você transformou em ressentimento. Entendeu? Porque seu corpo está ligado ao seu perispírito e o seu perispírito está ligado ao seu espírito. Tudo está interconectado. Então, aquela dor que você tem nas costas, aquele travo, preste atenção na ansiedade que você vive cultivando. Aquele travo aqui. Mas vamos mais adiante. Façamos, diz a benfeitora, uma distinção entre sentimentos, que são as vivências do que é percebido pela emoção, de maneira o quê? Consciente. Um sentimento é sempre consciente. É você que escolhe odiar, é você que escolhe ficar magoado, é você que escolhe cultivar essas emoções em desalinhos. Que são as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente. Enquanto que a emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência. As emoções funcionam automaticamente, sem consciência direta da ocorrência. Você toma um impacto, é normal, é humano. Spinoza afirmou com propriedade, no seu valioso Tratado sobre Ética, que a emoção, que é sofrimento, deixa de sê-lo no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida. Nós estamos na essência do nosso seminário. Quando você se conscientiza dos seus processos existenciais, aquilo que era um sofrimento deixa de ser. Se a dor muitas vezes é inevitável, faz parte da aprendizagem, o sofrimento não. Choca você? O sofrimento pode ser evitável. A dor não. A dor quando chega, chegou para tu, colega, é tua. Você pode até negar. Não é não? Quando alguém que a gente ama muito desencarna, por exemplo, tem como fugir disso?
dessa saudade? Não. Você vai viver o luto. E, pelo amor de Deus, viva o luto. Se permita. Você está com saudade. A pessoa que você ama desencarnou. Seu companheiro ou sua companheira, um filho. Tem noção de que é você não poder sentir os lábios do filho que você sentia beijando você? Abraçar um filho. O cheiro do filho. De vez em quando a nhaca. Dói. Se ocorreu isso, e pode ocorrer com todos nós temos que passar por isso, por essa dor. Vocês estão entendendo? Mas eu posso escolher não ser o mártir dessa ocorrência pelos anos subsequentes da minha vida. Eu posso escolher não sofrer e ressignificar aquele processo. Isso não quer dizer que eu não senti a dor. Porque o luto, para passar por ele, você tem que passar pela dor. Mas cristalizar-se na dor e sofrer indeterminadamente, infinitamente, é escolha sua. É você que está escolhendo isso. É rebeldia perante os desígnios divinos. Divaldo diz, vai ter 1 hora para isso. Guarda, viu? Até anote. Foi uma forma de organizar. Divaldo diz que quando a gente perde um ente querido, a gente precisa viver esse luto. Sentir a dor. Ele fala do luto, a dor que ele sentiu quando Nilson, o companheiro dele de uma vida inteira, que fez a Mansão do Caminho com ele, quando Nilson desencarnou. Ele soube da notícia do desencarne de Nilson. Ele estava num seminário em São Paulo. Ele disse, eu não tive direito nem de chorar, para não abalar as pessoas. Terminei o seminário, passei o dia todo lá. Por que você pensa que porque ele disse que eu sou um médium? Porque eu tenho esse trabalho todo que eu não senti o desencarne de Nilson? Senti. E ele disse que quando ele chegou na mansão, na casa dele, ele se trancou no quarto e disse, me deixem só. E foi viver o luto. Aceita o luto, porque se você não vive, se transforma em doença. É normal, é humano. Mas cultivar um sentimento de desamparo, de perda, aí você está em processo de sofrimento, que é você e as suas escolhas, sua forma de se colocar, que está posicionando você nesse quadro conflituoso. Não é? Ficou claro? Então, veja isso que eu falei. Eu trabalhei tanto e o negócio ficou assim. Não estava assim não, minha gente. Mas vamos lá. Spinoza afirmou com propriedade, no seu valioso tratado de ética, que a emoção que é sofrimento deixa de ser no momento em que dela formamos uma ideia clara, nítida. Fugas psicológicas. Esse ponto é importantíssimo. Então, os aspectos que nós trazemos, sombrios, os conflitos, não apenas os problemas, mas as nossas tendências ainda conflituosas, essas dificuldades que nós trazemos, muitas vezes nós não queremos enfrentar. E aí nós vamos usar de fuga psicológica. As fugas mais evidentes vocês já sabem. Eu vou beber para esquecer meus problemas, né? Lembra dessa? Passa o dia todo. Ficou bem. Está melhorando, né, Solange? Solange, você é minha amiga. Então, a bebida, você entorpecer-se de alcoólicos o tempo todo, buscando beber. Isso é uma fuga. As drogas.
Mas existem muitas fugas, existem muitos processos de fuga psicológica. Veja bem, a vida é um convite à assunção de responsabilidade. Você precisa assumir aquilo que lhe cabe, seus deveres, fazer o esforço que é você que precisa fazer. Muitas pessoas podem, os espíritos, e são muitos, sua família, seus amigos, aqui o pessoal do Caritas, abraçarem você, ajudarem você. Ninguém pode fazer a trajetória por você. Assumir responsabilidades por você. Inclusive, quando uma mãe e um pai assumem responsabilidades por um filho, estão ceifando o processo de crescimento desse filho. Eles estão agindo de uma forma a aprisioná-lo na infantilidade. Então, quando nossos filhos eles se colocam em situação de problema, antes mesmo de castigar, de dar uma pisa e de fazer uma conduta agressiva, conversa e diz assim: como você vai fazer para resolver o problema que você causou? Quais as consequências dessa sua atitude? Vale muito mais do que uma surra. Como é que você vai resolver isso? Aí lá vai você resolver por ele, vai fazer por ele, ele vai ficar ali naquele processo de infantilidade. Ele não vai crescer. Então, é preciso assumir responsabilidades para evoluir. Se no passado eu caminhei de forma desvinculada da lei divina, eu desrespeitei a lei, eu feri corações, eu preciso me reajustar. Preciso me realinhar. Então a reencarnação é uma oportunidade de realinhamento. E eu só vou realinhar se eu assumir responsabilidade. Se eu me tornar consciente e responsável. Então, o que é uma fuga psicológica? Joana diz que o hábito de evitar-se responsabilidades e deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade assinalada pela conduta leviana e infantil. Nós não estamos aqui para passear, não. Se eu tenho pais que me cuidaram de mim, ou que não foram até esses pais maravilhosos, mas que permitiram que eu estivesse aqui na Terra. Muito embora eu tenha ressentimentos, não cuidaram de mim direito, mas eu estou reencarnado porque eles deixaram. Eu podia ter sido abortado. Já parou para pensar nisso? Você está aqui. E só por causa disso, eles são dignos de todo apreço. Então, tenho pais que envelheceram, estão passando por circunstâncias muito difíceis. Eu não posso me evadir da responsabilidade de cuidar deles. Eu vou ter que passar pelo processo de ressignificação. Quando aquele que era a minha fortaleza, aquela que era meu norte, que era quem me ajudava, agora está num lugar que precisa dos meus cuidados. Se eu colocar pessoas para fazer o que eu preciso fazer, isso se chama fuga psicológica. Ah, mas eu não tenho condições de me aproximar do meu pai e vê-lo como ele está. Era um homem tão forte. Aí eu não tenho condição nem de ir lá ver como meu pai está. É uma vergonha, criatura. É teu pai. Cuida dele. Ah, mas eu não me sinto bem. Trabalha esse não sentir bem. Entende por que não está se sentindo bem. E cumpre a responsabilidade. Porque quando você vê num velório aquela criatura que está dando grito em cima do caixão, aquela histeria, é culpa. É quem não amou, quem não amparou. Quem não cumpriu as responsabilidades.
Porque o sofrimento de quem amou até o fim é um sofrimento quieto. Que a alma está sentindo. É uma dor que a pessoa está sentindo, mas ela fica ali, naquele processo de gratidão e de saudade. Quando você vê muita histeria, pode entrevistar. Então, este exemplo dos pais que envelhecem, você desdobre para outras situações em que a vida demanda que você seja afetuoso. Que você esteja ao lado. Que você se responsabilize. Que você cumpra o seu papel. Seja de filho, de profissional, de amigo. Cumprir o seu papel. Fazer o que você precisa fazer. Uma pessoa muito próxima a mim, ela tinha problemas com o pai, problemas de afetividade com o pai, conflitos com o pai. Uma relação bastante tumultuada. O pai envelheceu. E ela administrou a doença do pai. O que é administrar? Nunca faltou nada. Material. Ninguém podia dizer que aquele idoso estava sem cuidados materiais. Mas faltou amor, aconchego, acolhimento, participação. Ela não conseguia trazer para perto por causa das dores, dos conflitos que ela trazia. Na ocasião do desencarne dele, era a mais desestabilizada das filhas. Foi a que mais demorou a se recuperar. Por que será? Porque quando a gente enfrenta, inclusive, aquilo que nos incomoda, e a gente persiste, a gente vai entrando num processo de equilíbrio emocional. Vocês estão entendendo? A fuga psicológica, ela pode aparentemente trazer uma acomodação. Mas você vai ter que se defrontar com as consequências dessa fuga. É um castelo de vidro. Você vai ter que enfrentar. Nós trabalhamos a fuga psicológica com essa questão familiar, mas é possível ampliar para várias situações. Os mecanismos de fuga psicológica quase sempre levam a um estado de inconsequência moral, de evasão da realidade para um universo de fantasia. Ignorar as responsabilidades de forma alguma anula-as. Ignorar não anula, está lá. Inclusive dentro de você. Então, do ponto de vista psicológico, o próprio indivíduo perde a autoestima e considera-se incapacitado para quaisquer realizações. Você não enfrenta o que é necessário para estudar e fazer um mestrado. Você sonha ser professor, você tem habilidade para ser professor, você quer, mas você não consegue mobilizar a energia, a disciplina para estudar. Aí você usa fugas psicológicas. Eu estou com dor nas costas quando eu vou estudar. Olha, tem gente para estudar. É tanto aparato que quando chega na hora de estudar já passou a hora. É a fuga. E hoje as redes sociais são mecanismos de fuga. Você cria na rede social uma vida que você deseja ter. Ela está lá, aparente. É toda uma idealização. Aquilo que está lá, que você projeta, é o que você quer. Idealiza. Tome muito cuidado com o que você coloca na rede social. Pense em cada coisa. Se você vai assumir a responsabilidade daquilo. Eu já, em processos judiciais, já desconstituí teses de pobreza de pai, de alimentante que não queria diminuir o alimento do filho.
olhando a página do Facebook da criatura. Queria dar um salário mínimo para um filho. Se tu vê o Face dele, cada prato de restaurante caro, foi ele que postou. E a justiça aceita. Você pode fazer os autos em consulta à rede social do alimentante. No dia tal e tal, encontramos evidências de possibilidade econômica. Viagens para Paris. Viagens, entendeu? Agora quer pagar para o menino só um salário. Porque muitas vezes é a aparência do que se é, do que se deseja ser. Então você, quando não enfrenta o que você precisa fazer, suas responsabilidades, não persiste, não planeja a sua vida, não passa pelas situações que precisa passar, você vai ficando com a autoestima baixa. Porque você vai envelhecendo e não realiza. E aí começa a botar a culpa nos outros. Aí vem um sentimento que é exatamente consequente da fuga psicológica. A menos-valia e a inveja. Você começa a invejar aqueles que tiveram coragem de assumir responsabilidades. Com o tempo, torna-se uma pessoa desagradável, acreditando-se não amado, sempre traído pelos amigos, deixado à margem e acumulando mágoas. Fulano é mais feliz, a vida de fulano é melhor do que eu. Veja o que fulano fez. Veja o esforço. Veja que o equilíbrio que a pessoa que você inveja conquistou hoje é resultado da coragem dela, das persistências dela. O que ela enfrentou no percurso dela. Então a pessoa começa a ficar com a autoestima baixa. E aí vem outro sentimento, já vou correr, porque já está acabando, meu Deus, o tempo passa. Eu não sei vocês, eu quando estou sendo feliz, nem sinto o tempo. Eu não sei se vocês estão assim, mas eu estou super feliz aqui. E o tempo está passando rápido, eu não sei para vocês. Mas aí, trabalhamos que emoções aqui? Até agora, nós trouxemos conflitos e emoções. O que foi que a gente trabalhou? Inveja. Baixa autoestima. O que mais? O último, o ciúme e o último agora. Fuga psicológica. Você não fazer, não enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. E agora a gente vai trabalhar o remorso. O remorso é um pensamento em circuito fechado. Na base do remorso está uma psique orgulhosa. Me diga uma coisa. Dê uma olhada nesse salão aqui. Enquanto eu tomo água, procure alguém com asas. Tá achando? Vocês acharam já? Tem alguém ao lado aqui? Isso significa que ninguém aqui é espírito superior. Isso significa que todos nós estamos numa condição moral ainda suscetível a quedas morais. Nós não podemos garantir, nem eu garanto, sobre mim mesma, que eu não vá passar por uma queda. Que eu não possa me equivocar. Que eu não possa errar. Então, quando eu cristalizo minha psique no remorso, na culpa,
eu estou me colocando de forma orgulhosa. O sentimento de base é o orgulho. Nunca pensei nisso. É como se eu não aceitasse que eu pudesse errar. Na base da culpa está uma psique que não tem coragem, por causa do orgulho, de assumir as consequências do erro. E por isso se fecha na monoideia, no circuito fechado da culpa. A culpa, o remorso, não acrescentam nada. Ao contrário, estagnam. Impedem o processo de reparação. Diferentemente do arrependimento. O arrependimento, ao contrário, você demonstra que compreende que o seu ato foi equivocado, que você agiu de forma desalinhada à lei de Deus, mas você abre espaço mental para a reparação. Então veja que no arrependimento existe responsabilidade. Existe humildade. Quando eu estou arrependido, eu me conscientizo, eu errei. Eu poderia ter feito de outra forma. É preciso humildade para se perceber falho. E ao mesmo tempo que se arrepende, que se conscientiza, como posso fazer para reparar? Quais as consequências que eu preciso sorver, que são resultantes do meu ato? A culpa, o remorso não fazem isso. Pelo contrário, a culpa e o remorso ficam cristalizados na psique. Podem perpassar reencarnações, meus amigos. Reencarnações em que a criatura, enfeixada na culpa, desenvolve transtornos. E, veja, eu falei do transtorno de personalidade, de afetividade, não foi? Transtorno de personalidade. Por exemplo, a esquizofrenia. A pessoa pode passar reencarnações em processos depressivos, com síndrome de pânico, enquanto ela não superar o processo da culpa. Os espíritos dizem que o espírito Judas levou 8 séculos, mais de 8 séculos, e várias reencarnações. Não sei se foram 12, eu estou com dúvida. Foi num livro que até Teresa me deu, que é um livro de Leon Denis. Esse espírito levou séculos e várias reencarnações para se equilibrar da culpa de ter traído Jesus. Só se redimiu quando reencarnou como Joana d'Arc. É o mesmo espírito. E como Joana d'Arc foi... Em Joana d'Arc, ele estava pronto psiquicamente, com a coragem necessária para passar tudo que o mestre passou. Ser traído. Ser torturado. Ela pediu. Para se reequilibrar e se libertar. O espírito Peixotinho, que é o benfeitor espiritual da casa, que nós estamos inscritas, trabalhando. Nessa última reencarnação, você sabe quem é Peixotinho? Quem leu o livro Ave Cristo aqui? Ave Cristo, da série histórica. Série histórica do Espírito Emmanuel. Cida, mas comece por há 2000 anos. Você leu Ave Cristo? Pronto, eu pensei que você queria anotar. Você leu há 2000 anos, é Ave Cristo.
Ave Cristo. Você lembra do casal, dono da estalagem? Cristãos. É Peixotinho e Baby. Baby é a esposa de Peixotinho. Quer dizer, já eram cristãos naquela época. O espírito Peixotinho, na sua última reencarnação, foi o maior médium de materialização do mundo. Eram materializações luminosas. Os espíritos se materializavam. Você tocava nos espíritos iluminados. O espírito Sheila se tocava. Ele perdia 4 quilos cada sessão de materialização. É uma mediunidade muito sacrificial, perigosa. Se acender a luz na hora da materialização, o médium pode perder uma parte do corpo, porque fornece ectoplasma. Pode perder uma perna. Entendeu? Pois Peixotinho, nessa reencarnação dele como Peixotinho, ele sofria de uma asma terrível. A sensação de sufocamento. E ele era médium receitista também. Ele tinha todas as mediunidades. Naquela época, no início do espiritismo, desbravador, aqui no Brasil, que é o começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, os médiuns passavam muitas receitas homeopáticas. Hoje diminuiu, porque hoje já existem os médicos homeopatas. Antigamente não existia. Então, era um SUS espiritual. Entendeu? Os espíritos, eles passavam muitas receitas. Peixotinho passava a receita para várias pessoas. E não vinha uma para ele. Só veio uma porque ele estava usando um fumo, que disseram naquela época que esse fumo, se fumasse, vê que loucura, ficava bom, melhorava. Tinha alívio. Aí os espíritos disseram, não pare, porque além de não ficar bom, atrapalha os trabalhos. E aí vão passar um remedinho. E no dia do desencarne de Peixotinho, 3 horas antes, bateu uma mulher com um filho nos braços. Ele estava no leito. Ela pedindo uma receita para o seu filho doente. Baby disse, minha filha, ele está muito mal. Respira com hemoptise, respirando super mal. Ele fez assim com o dedo. E receitou o remédio. 3 horas depois, desencarnou. Por quê? Peixotinho passou por isso. Ele não precisava. Ele já tinha amado muito. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Você se reequilibra no amor. Porque em uma reencarnação muito no passado, ele houvera sido pirata. E sob o seu comando, muitas pessoas foram jogadas ao mar e tiveram a morte terrível por afogamento. Ele pediu para passar uma vida sentindo que é querer respirar e não poder. Ele pediu. Ele não estava preso no circuito fechado. Ele assumiu o quê? Responsabilidade. Ele se autodeterminou. Ele teve coragem. Ele não teve orgulho. Ele trabalhou a humildade. Entendesse? No remorso e na culpa, você está preso numa monoideia. No remorso, o sujeito enclausura-se em sua dor, lamentando-se, olha isso, acreditando-se não ser merecedor nada de bom, desistindo de lutar, de reparar para libertar-se. Não consegue perceber a função do erro e da dor na evolução de si próprio. O erro faz parte. Estagnando em águas tormentosas, num contínuo sofrer sem o quê? Sentido. Isso é Joana de Ângeles, viu, gente? O remorso o faz sofrer, porém não o
liberta? Bora? O remorso o faz, mas não foi que a gente trabalhou antes. A dor pode libertar. Se você aprender com ela, mas se transformar em sofrimento, lhe aprisiona. Compreendeu? Então, porém não liberta. Está acomodado na queixa e na lamentação, mais amadurecido psicologicamente, avançaria pelo caminho do auto-perdão e seguiria em direção a quê? A reparação. Errou. Aceita, enfrenta. Aceita o erro. Sente as consequências, tem coragem, tem humildade. Ficou claro esse ponto? Mais adiante. O arrependimento, que é aquela chuva que vem lavar, que vem abrir a oportunidade, que vem abrir espaço psíquico. Na origem da palavra arrependimento, quer dizer mudança de atitude. Ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Está na etimologia, ó. A palavra arrependimento origina-se do grego, metanoia. Meta, mudança. Noia, mente. Então, arrependimento quer dizer o quê? O que é que está escrito ali? Eu poderia dizer que foi um espírito obsessor que fez isso, né? Mas eu assumo a responsabilidade. Fui eu mesma com sono. Era para ter feito num momento com mais... né? Pois é. Então, arrepender-se é perceber o erro, analisar o erro, aceitar e mobilizar força, humildade e coragem para superar. E o ressentimento? Aqui não tem ninguém ressentido, né? Todo mundo é bonzinho aqui, né? Eu sou ótimo, sou uma pessoa ótima, sou muito uma pessoa boa, eu sou. Agora não pise no meu pé, não. Pisou no meu pé, a gente não é assim, né? Então, o ressentimento. Vamos dizer o que é o ressentimento. A mágoa. Se alguém faz um mal a você, é natural se desestabilizar. É natural você sentir aquilo, ficar magoado. Mas à medida que você guarda e transforma no sentimento, a gente já sabe a diferença, né? No sentimento de ressentimento, tá? Em mágoa, a mágoa se instala em você e começa a desagregar, a desarrumar as células. Então, as células do corpo perispiritual, que é o modelo organizador biológico. Em consequência, os órgãos que estão ligados àquela área onde a mágoa se instalou, eles vão adoecer. Por exemplo, alguns cânceres são a drenagem da mágoa do corpo físico. Úlceras, gastrites, colites. Veja o quanto você está guardando aí de lixo emocional, de lua. Porque são sintomas físicos desses conflitos. Então vamos para o ressentimento. O ressentimento permanece como um especial arquétipo, sombra densa, dominando os sentimentos humanos, fomentando o comportamento conflitivo, quando seria ideal liberá-lo da conduta. Libera. Nem que demore um mês. Você triste e magoado. Nem que demore um ano. Mas nesse ano, vá fazendo o percurso de perdão. Porque você estará trabalhando o seu equilíbrio emocional. A pessoa que lhe feriu, que magoou você, ela terá que se realinhar. Ela se inscreveu
num processo em que ela passará, inevitavelmente, pela dor que você passou. Porque se você não aprende com as lições, com os ensinamentos, você aprende na dor. Então, aquela pessoa que lhe feriu, que lhe magoou, é preciso olhá-la na sua humanidade. Entender o estágio, a condição que ela está. E desapegar. Deixa aí. Vá trabalhando com sinceridade. Isso não é rápido, porque nós ainda temos dificuldade. Vá trabalhando com sinceridade, aceitando que você está triste, que você está magoado. Eu não gostei que fizeram comigo. Converse até, se você puder, tiver até condição, diga para a pessoa. Mas vá trabalhando o seu sentimento. E aí, professor Humberto Vasconcelos, que é o fundador lá do Peixotinho, ele tem uma frase que eu até vivo dizendo, que a pessoa, ela demonstra que está evoluindo quando ela aprende a dizer, tem nada não. Tem nada não, deixa para lá. Dilui. Vá diluindo. Tem uma história que quase todos os senhores conhecem. E eu vou recontar porque ela é perfeita para ilustrar. Até para sintetizar o tema, por causa da hora. Chico Xavier, ele tinha uma cachorrinha. Você sabe da história da cachorrinha? Sem paciência de ouvir de novo. Ele tinha uma cachorrinha que ele gostava muito. Quem tem cachorrinho aqui? Levanta a mão. Eu tenho. E tem os cachorrinhos que já partiram, né? Quem tem cachorrinho sabe da afetividade que você recebe de um cachorro, de um animalzinho. E aí, Chico, quando chegava lá tarde da noite, depois do trabalho todo, cansado, aí a cadelinha dele lambia ele dizia, tire minhas pulgas. Aí ela ficava fazendo assim, tirando as pulgas. Só que ela ficou doente. E Chico, quando chegava, e ainda ia cuidar, tratar da cachorrinha dele. A irmã dele teve uma ideia ótima. Essa cachorra está velha mesmo. Chico cansado. Fica gastando com essa cachorra. Eu vou resolver. Matou a cachorra. Quando o Chico chegou, que ele viu a cadelinha morta, a irmã disse, ó Chico, foi o seguinte, é porque, para resolver, ela estava sofrendo muito, você também. Chico olhou assim para ela e guardou. Não disse nada. Guardou. Passado 3 meses, não disse nada. Fosse a gente dava um bale, né? Passado 3 meses, Emmanuel entra antes dos trabalhos e diz, Chico, você precisa resolver a sua questão com a sua irmã. Mas eu já resolvi. Eu não disse nada. Isso já está resolvido. Você não disse. Mas você está magoado. Eu estou magoado? Sim. No seu coração está localizada uma mancha escura da mágoa. Está vendo tu? E por causa desta mancha escura, você não está conseguindo equilibrar-se totalmente para o trabalho. E como o Chico era muito disciplinado, o que essa mágoa está atrapalhando o trabalho, o que é que eu preciso fazer? Aí Emmanuel disse, dê um presente para ela. Veja que bonito. Dê um presente para ela. Tá certo. Dar um presente é fácil, né? O que é que você acha que ela ia gostar mais de receber? Aí Chico, uma máquina de costura. E ele liso na forma da lei. Teve que ir para uma loja dessas que hoje seria as Casas Bahia. Fez um carnê. Comprou, fez um crediário. Comprou uma máquina para a irmã. Chegou com a máquina e disse, para você, minha irmã, a assassina do cachorro, da cadela.
para você, minha irmã. Diz que quando ela abriu, que ela viu a máquina, ela ficou tão feliz, ela ficou tão surpresa, que saiu dela um sentimento de gratidão em forma de fluido, e se via espiritualmente. E se localizou no coração de Chico. E dissolveu a mancha escura. Acho que essa história explicou tudo, não foi? Então medite o quanto você está se adoecendo por causa dos ressentimentos que você anda cultivando. E já fique pensando no presente que você precisa dar. E nos carnês da Casa Bahia, né? Vamos lá. É nesse clima de fixação mental, cultivando o fel da amargura, que se deixam tombar nas malhas nefastas de vinculações psíquicas com outras mentes em desalinho. Não sei se já está na hora de terminar, Tereza. 10 minutos. Essa é outra consequência da mágoa e do ressentimento. Você baixa o seu tônus vibratório, você cultiva, você se fixa numa monoideia. Afetivamente, é tão grave a mágoa, o fato de você não perdoar e não se diluir o que lhe aconteceu, que a sua psique, ela cristaliza aquilo ali. Você, ao desencarnar, você fica preso na cena. Como se fosse uma cena de filme. Sabia disso? Quantos espíritos nós já conversamos? E vocês acolheram aqui? Que reviam, estavam presos em cenas em que eles foram vitimados. E que você teve que dizer para ele, meu irmão, me dê sua mão. Quando vier um espírito assim, não diga assim, perdoe. Ele não vai entender não, ele vai querer meter a mão na sua cara. Ele não tem condições. Pega a mão dele, psiquicamente, e diz, meu irmão, me conte o que aconteceu. Aí ele vai contar. Ele vai contar tudo que a pecinha boa que está assistindo a palestra, com a carinha de santo, fez com ele nas reencarnações passadas. Ouça o que ele tem a dizer. O Espírito começa a falar, meu irmão, mas Jesus, ele quer saber de Jesus? Ele quer saber que a família dele foi morta por aquela criatura que está com cara lisa ali sentada agora. É certo que é outra reencarnação, foi há muito tempo, mas para ele não. Ouve o que ele tem a dizer, escuta. Depois que ele disser, você pode até dizer, você está vendo onde você está? Muitos já disseram para mim, eu estou aqui, você não está vendo não minha casa queimada? Eu falei, posso levar você para outro lugar? Venha comigo. Pegue na minha mão, a gente faz uma prece a Jesus pedindo ajuda. Que lugar é esse? Quem é a senhora? Quem é esse povo aqui? Aqui é uma casa de emergência, é um pronto-socorro. Não diga que é um centro espírita, que ele não sabe nem quem é. Que é. Às vezes até ele é de outra religião, vai ficar mais perturbado. Porque acha que a gente faz macumba, essas coisas. Não é? Diga assim, aqui é uma casa de Jesus, de socorro. E a partir de então, começa a conversar com ele sobre a necessidade dele buscar outros sentimentos. Por exemplo, fala da mãe dele, de alguém que ele ama, da saudade que ele tem de alguém. Os espíritos já me inspiraram, imagine só eu a cantar. E eu cantei tão lindo nesse dia. A música que eu estava cantando, a mãe dele cantava quando ele era um bebê. Aí quebrou o quê? O circuito fechado. Abriu espaço psíquico para que ele desejasse amar e ser
amado. Porque o perdão em si é um processo que ele não tem condições de fazer naquele momento, naqueles 15 minutos. Perdoe. Ele vai dizer, pense em tu. Tu perdoa assim em 15 minutos? Não. A vida é assim. Os espíritos somos nós. Né? Então, é nesse clima de fixação mental, cultivando o fel da amargura, que muitas vezes, aí é o outro lado, o encarnado que cultiva o ódio, que cultiva o ressentimento, a mágoa, ele se vincula a mentes de espíritos que estão na mesma sintonia. E aí você fica alvo fácil a um quadro obsessivo, que pode inclusive lhe enlouquecer, lhe levar a um estado de perturbação terrível. Não é? Então o melhor é aprender a dizer, deixa, como é minha gente, vamos dizer, tem nada, não. Deixa pra lá. Eu quero mais é ser feliz. Mais adiante, para terminar, o espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em experiência. Ah, isso aí, esse babado aqui é diferente. Já saí dali, tenho 5 minutos para falar do ciúme. Vocês querem? Aqui não tem ninguém ciumento, né? O ciúme é o sentimento da imaturidade. Ai, meu Deus, como é sério isso. E a ansiedade, hein? Não vai dar nem tempo. Prefere ciúme ou ansiedade? Levanta o dedo. Ciúme ou ansiedade? Ansiedade? Então, pronto. O ciúme, a gente... Outro capítulo, né? Outra palestra. A gente pode fazer uma palestra inteira sobre o ciúme depois. Mas vamos falar da ansiedade, que eu também concordo. Porque nós estamos muito, muito ansiosos. Existe uma razão que não coloquei aqui, tá? Uma razão primeira. A hiperconexão. O fato de estarmos muito conectados à rede social. Nós estamos tendo contato direto, diuturno, com notícias terríveis o tempo inteiro. E aí começamos a desenvolver uma ansiedade, um medo. Quem já tem uma psique que na base é ansiosa, não sai de casa. Eu estava conversando com uma menina, num atendimento fraterno, que ela disse a mim, eu não consigo sair de casa. Eu quase que eu não vinha hoje, porque você viu o que aconteceu hoje em Paris. Menina, tu estás em Recife. Mas você viu o que aconteceu em Paris? Aí eu escutei, fala, mas por que você não queria sair de casa? Escuta. Aprenda a escutar. Por que você não queria, mesmo que seja absurdo? Ah, porque você viu, Nani. E eram coisas terríveis que ela trazia. Eu disse, meu amor, no planeta Terra sempre aconteceram coisas terríveis. E se a gente ficasse dentro de casa, a gente não ia resolver nada. Agora vamos pegar um papel, no atendimento fraterno. Escreva as coisas terríveis. Quais dessas... Aí ela escreveu. Fiz isso com ela. Quais dessas você tem que resolver? Você, pessoalmente. Você. É você que tem que ir lá resolver. Nenhuma. Então. Ah, Nani, se eu sair e for estuprada? E se eu... O que é isso? Ansiedade. Que pode desenvolver-se numa patologia chamada síndrome de pânico. Que as consequências são taquicardia, os sintomas são taquicardia, e vocês já sabem, porque tá todo mundo adora um CID, né? E se eu disser todos os sintomas, já vão sair com CID em si mesmo, né? Dizendo que tem isso. Então não quero nem falar dos sintomas, mas quero falar que a ansiedade hoje, ela está sendo disseminada pela rede social. A criatura acorda e antes de dar boa noite, bom dia para o amor, pegar na mão dele, beijar a mão dele, dar um cheiro,
pega o smartphone. Aí já passa a timeline do Facebook, já fica transtornado e vira: amor, bom dia. Bom dia, perreado. Então, deixa o obsessor fora do quarto. Porque o smartphone hoje é um obsessor tecnológico. A ansiedade é um padrão afetivo daquelas criaturas que não amadureceram. Elas são, do ponto de vista psicológico, infantis. Eu vou explicar isso agora. É uma verdadeira aula. Vamos lá, mas eu vou explicar. Então vamos ver. Joana diz que hoje, o que é que a gente percebe? Que existe uma ansiedade livre e flutuante, que tem relação com a figura asseguradora. Vamos lá, gente, respira. Quando a gente é bebê, isso é a primeira causa de ansiedade. Eu falei de uma causa, que é a rede social, mas essa aqui é a mais profunda, tá? Quando a gente nasce, nosso consciente, nossa consciência, ela ainda não está estruturada. É uma nova reencarnação. Então, nós não temos consciência do ambiente, de nada. Nós temos a consciência, como o Winnicott ensina, daquela mãe, daquele seio, aquela mãe. O seio bom, que me nutre, que me acalenta, que me assegura, me protege, me aquece. E quando se afasta, Melanie Klein, ó, o seio mau. Então, eu não me relaciono com a minha mãe ainda. Eu vou construindo isso através da persistência do cuidado nessa relação primeira. Vocês estão entendendo até aqui? Aqueles cuidados repetidos vão me dando. Essa mãe ela é uma referência asseguradora. E nesse percurso de cuidados contínuo, eu tenho fome, sou alimentado, eu sinto frio, sou aquecido, eu sou ninado. Nesse percurso, eu vou estruturando a minha nova psique, da nova reencarnação. Entendeu até aqui? Ansiedade livre e flutuante tem relação com a figura asseguradora. Quando eu não tive essa relação asseguradora, essa mãe suficientemente boa, como o Winnicott ensina, essa referência asseguradora, na construção da minha consciência, da minha psique nova, eu fico fragilizado. Eu inscrevo, em vez de eu ficar seguro, eu inscrevo o desamparo. Isso é causa de ansiedade. Então, aquela mãe fria, aquela mãe que não toca, aquela falta de cuidado. E quando a gente fala mãe asseguradora, não é só a mãe biológica, é aquela pessoa que assume o papel de assegurar, de cuidar. Entendeu? Pode ser uma criança que foi adotada, não tem que ser a mãe. Não. Aquele que tem o papel de cumprir. Então, vamos para outro ponto. Quando uma criança é severamente punida, ou vivencia uma relação engolfante com a mãe, aí a gente já tem outro ponto. É uma mãe, aí nesse percurso, essa mãe, ela não tem que cuidar de mim. E não tem hora que ela sai de perto de mim. Ela não sai. A mãe ou a figura asseguradora, ela não sai. Ela tem que tomar banho, ela tem que dormir, não é? Nesse processo de ida e vinda, eu vou percebendo que ela é uma pessoa além de mim. O bebê não percebe logo, então ele vai percebendo. E ele vai aprendendo a se construir a segurança na ausência. Quando aquela mãe fica ali em cima, a gente diz que é uma mãe engolfante. Ela fica ali, ela não dá espaço. Ela não fica ali o tempo todo.
Então, o processo é de cuidado e de autonomia. E para a construção da segurança do indivíduo seguro, é preciso entrar um terceiro. Que na família tradicional, a gente sabe que existem outras famílias, né? E vamos dizer que tudo bem. Na família tradicional, seria quem? O pai. O pai tem que entrar. O terceiro. Para que a pessoa vá construindo essa segurança. Aí a mãe não deixa. O pai vai pegar, ela diz, não sabe nem pegar o menino. Aí ele vai o quê, o pai? Se afastando. O pai ou o terceiro? Um outro. Oi? Não é? É demais, né? Mas vamos lá. Então, nós estamos diante de uma causa de insegurança, personalidades inseguras, que é construída nessa reencarnação, mas tem a ver com o passado. Porque essa mãe, que é fria, que é gélida, que não é suficientemente boa, se você for ver no passado, ela é ressentida contra esse reencarnante. Ela tem algum conflito com aquele reencarnante. Entendeu? Ela não consegue, que o Winnicott diz que é materna. Pegar esse negócio de deixar o menino no berço chorando, faço isso não. É aqui, é calente. É com você. Entendeu? E deixando o outro chegar. Então, muitas inseguranças têm a ver com essas relações primaciais. Entendeu aí? A primeira ansiedade é a rede social que está provocando. A segunda tem a ver com a constituição, o desenvolvimento da psique. A relação com os pais ou com as figuras asseguradoras. Então, a mãe engolfante, aquela mãe que não sai de perto, ela confunde o papel, ela faz uma simbiose dela com o filho e não deixa ninguém entrar. Aí essa mãe, ela psicotiza o filho. Se você for ver os psicóticos, a maioria, se for fazer o histórico, tem uma mãe assim. Que não deixou fazer o processo. Então, essa ansiedade básica ou fundamental. O que é ansiedade básica? Que a criança sente. Eu quero comer. Cadê a figura seguradora? Cadê ela? Ah, ela chegou. Ah, chegou. Ah, cadê? O seio bom, o seio mal. Essa ansiedade básica ou fundamental representa a segurança que resulta do sentir-se a sós num mundo hostil, em total desamparo, levando a um tormento de... Eu não sei mais. Isso é a Joana de Ângeles falando. Né? Então, certamente o fenômeno tem as suas raízes profundas. Sim, aí é o terceiro ponto que Joana coloca também. Primeiro, outra consequência da ansiedade, ela diz respeito também àquela personalidade extremamente comprometida, pessoas que se desviaram muito da lei e que desenvolvem uma instabilidade emocional. Então, certamente o fenômeno tem suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva que vem de outras experiências espirituais. Acabou. Okay. Gente, eu espero que vocês tenham ficado perturbados e que vocês tenham ficado inquietos. Porque estudar tem que gerar inquietação. Tem que levar a gente a pensar, a questionar, a quebrar conceitos. Se a gente passa por um estudo só assim, aceitando tudo, é porque a gente não está estudando, a gente está só repetindo o que a gente tem. Estudar é exatamente isso, é rever esses aspectos, é se analisar, é repensar, é se incomodar. Nós estamos sempre repetindo que se estamos na doutrina espírita muito felizes com a nossa pessoa, nós não estamos entendendo. Porque essa doutrina, ela esclarece de tal forma que não fica dúvidas sobre as nossas dificuldades. As nossas, não dos outros. Então eu preciso me incomodar.
Eu só enfrentarei os meus conflitos e assumirei responsabilidade se eu tiver coragem para ver a mim mesmo e virar o espelho. Mas Narciso acha feio o que não é espelho. Vamos superar essa cultura narcísica. Outro aspecto psicotizante da nossa cultura, o narcisismo. Vamos olhar para a nossa pessoa, ver o Quasímodo em nós. As personagens da literatura são muito importantes, porque são arquetípicas. Onde está o Corcunda de Notre Dame em mim? Onde está o Cavaleiro da Triste Figura? Don Quixote de la Mancha? O arquétipo do ser frágil e corajoso. Eu preciso me ver. Porque só me vendo e me aceitando é que eu vou conseguir avançar. Então vamos, nesse minuto, nós podemos lanchar. E depois a gente faz a visualização. No final de tudo, a visualização. Melhor. Vamos. Todo mundo com fome, porque espírita come, viu?